Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje vamos meditar num tema bastante atual, presente aqui na história da igreja, na experiência de Paulo, registrada em Atos do Espírito Santo, capítulo 23, a partir do versículo 1, onde vemos Paulo se defendendo perante o Sinédrio. Diz-nos assim o texto: fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Parede branqueada é um sinônimo de sepulcro caiado, que era pintado de branco por fora. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam a seu lado lhe disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, que defendiam a ressurreição. E a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, a briga, a discussão, a confusão, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Irmãos, parece uma reunião do nosso congresso. Havia dois partidos ali, o dos fariseus, que eram da origem de Paulo. E Paulo usou isso com inteligência. E havia os saduceus, que defendiam que não havia vida após a morte, que não havia ressurreição, que não havia nem anjo, nem espírito, e isso batia de frente com a ideologia religiosa dos fariseus. Então Paulo, com sabedoria, mesmo apanhando, porque quando ele começou a falar, ele defendeu a sua convicção e já tomou uma violência, um soco na boca. Não diz a Bíblia, mas imagino que devia estar sangrando, com os lábios inchados, e não se bate no rosto. Ele estava mantendo a serenidade, mas isso não quer dizer que não dói. E por vezes na vida a gente precisa ter essa sabedoria do alto para não se deixar abater e para usar o argumento correto na corte do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Religioso dos judeus em um império dominado por Roma. Então Paulo se declarou fariseu e aí acabou a discussão. Começou uma briga com os saduceus e, na verdade, os saduceus queriam matá-lo e, ao se declarar um fariseu,
os fariseus o defenderam e impediram o ataque direto dos saduceus. Ou seja, essa sabedoria que vem do alto muitas vezes nos livra do açoite, ou pelo menos atenua, porque dói. Paulo apanhou, mas Deus não permitiu que a sua vida fosse eliminada naquele momento, como eles queriam. Mas era muito ódio. E a gente que tem um compromisso com o bem, a gente que, como Paulo, tem andado diante de Deus com toda a boa consciência no dia a dia, nós ficamos abismados, nós sofremos, nós nos indignamos com esse tipo de injustiça da patrulha do pensamento, que insiste em querer tratar como inimigos todos aqueles que pensam e agem diferentemente do sistema maligno no qual jaz o mundo. Mas somos mais do que vencedores. Paulo, no auge da discussão, a briga foi suspensa, a sessão do Sinédrio foi suspensa, e naquele momento de medo, de pavor, porque toda pessoa normal tem um instinto de sobrevivência e tem medo, e hoje estão acontecendo muitas coisas que nos dão medo. Nós podemos contar com o livramento, com a ação do Senhor ao nosso lado, nos levando, nos recolhendo para a fortaleza. Fortaleza é uma casa protegida, é um lugar que Deus reservou para Paulo ser salvo daquele ataque. Paulo ficou na fortaleza e nós temos que nos apegar a essa fortaleza, porque todos nós, uns mais, outros menos, direta ou indiretamente, vivemos os conflitos que nos cercam no mundo e em especial no ambiente religioso no qual vivemos. Temos que nos recolher à fortaleza na qual o domínio, o reino é exercido pelo Príncipe da Paz, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Contemos com essa bênção na mente, no coração e nas atitudes. E seguiremos nossa jornada feliz, cumprindo o propósito de Deus. Amém. Invoca-me